Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta segunda-feira. Estamos começando mais uma semana compartilhando a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Ontem, inclusive, segundo domingo de dezembro, foi comemorado o Dia da Bíblia. E não existe nada mais precioso do que ter a palavra em nosso coração e compartilhar a palavra. É por isso que de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, nós temos o nosso Reflexão em Vida, trazendo para você uma mensagem de fé e esperança através da palavra de Deus. Essa palavra que ilumina, orienta, consola, conforta, confronta, exorta. Essa palavra que nos mostra o caminho que conduz a Deus, que é Jesus Cristo. Então, muito obrigado a você que está sempre conosco aqui assistindo ao nosso programa, a você que está aqui pela primeira vez, seja também muito bem-vindo e Deus abençoe a sua vida e a sua casa. E eu aproveito para convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. E para fechar essa nossa introdução, eu quero pedir para que você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que nós possamos, nessa manhã de segunda-feira, nesse início de semana, estar abençoando o máximo de pessoas que nós pudermos com a palavra de Deus. E falando em palavra de Deus, vamos para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir no capítulo 19 de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 19. Eu vou lendo e à medida que eu for lendo, eu vou estar fazendo alguns destaques e tirando lições para a nossa vida a partir do texto. Provérbios capítulo 19 começa assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios que é um tolo. Aqui a gente percebe que o texto não está exaltando a pobreza, mas a integridade. Observe que o texto não está exaltando a pobreza, e sim a integridade. O que o texto está dizendo é que é melhor andar em integridade do que viver com lábios cheios de perversidade. Aquele que anda com os lábios cheios de perversidade é um verdadeiro tolo, enquanto que aquele que anda na sua integridade, ainda que seja pobre aos olhos de outras pessoas, é rico para com Deus, porque Deus requer de nós integridade. Deus quer que estejamos inteiros, que nós sejamos verdadeiros, que nós sejamos corretos na nossa maneira de ser. Ele continua dizendo: não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Nós já falamos aqui em outras ocasiões sobre a importância de refletir antes de tomar uma decisão. Às vezes nós acabamos nos precipitando, tomando decisões, fazendo escolhas das quais iremos nos arrepender lá na frente. Então, em vez de tomar decisões ou fazer escolhas precipitadamente, agir de forma precipitada, nós devemos consultar a Deus. Nós devemos buscar a direção de Deus, porque Deus conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Nós conhecemos um pouco do ontem e um pouco do que está acontecendo agora, mas nada conhecemos sobre o amanhã. Então, nós precisamos consultar a Deus, buscar a direção de Deus, porque as decisões, as escolhas, as atitudes que temos hoje, naturalmente vão trazer consequências para o nosso amanhã. O texto diz ainda que a tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Lembra que eu disse lá no versículo 1 que Deus requer que andemos com integridade. Aquele que vive com seus lábios cheios de perversidade, esse é um tolo, sobretudo diante de Deus.
A partir do versículo 4, na riqueza os amigos se multiplicam, mas o pobre, até o seu único amigo, o abandona. A falsa testemunha não ficará impune e o que profere mentiras não escapará. Aqui a gente percebe no versículo 4 que há muitas pessoas que se aproximam apenas com interesse. Enquanto a pessoa tem o que oferecer, muitas pessoas o cercam. Mas quando ela não tem mais o que oferecer, muitos o abandonam. E a gente percebe no versículo 5, inclusive o versículo 9, ele é praticamente uma repetição desse versículo, quando diz que a falsa testemunha não ficará impune e o que profere mentiras perecerá. Observe que Deus abomina a mentira. Jesus, ele chega a dizer que o diabo é o pai da mentira, até porque a gente percebe, inclusive, desde o início da criação, o Satanás tentando distorcer a palavra de Deus, para que o ser humano desobedecesse ao Senhor. E Deus não aprova de forma alguma que o ser humano pratique a mentira, fale mentiras ou viva na mentira. Deus é o Deus da verdade, Deus é o Deus que requer de nós integridade, sinceridade, verdade em nosso coração e em nossas ações. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são seus amigos. E todos são amigos de quem dá presentes. Olha que coisa interessante, né? Aquele que é generoso, aquele que vive presenteando, ele vai estar sempre cercado de amigos. Por quê? Porque as pessoas querem se beneficiar daquilo que ele pode oferecer. Mas aí a gente percebe o seguinte, que muitas vezes essas pessoas que cercam o generoso, eles fazem isso apenas por interesse, porque eles querem receber algum benefício. Veja aquele que não tem o que oferecer, se ele é cercado de amigos, se ele é cercado de admiradores, se ele é cercado de companheiros. Infelizmente, geralmente não. Nós devemos aprender a nos aproximar das pessoas não por aquilo que elas podem oferecer, mas por aquilo que nós podemos fazer por elas. A questão não é o que recebemos, é o que fazemos. Interessante que Deus enviou Jesus ao mundo para morrer por nós e não para que morrêssemos por ele. Interessante, né? Deus age de forma altruísta, entregando o seu Filho para que por meio dele nós pudéssemos ter vida. Então nós precisamos aprender com Jesus também a agir de forma altruísta, agir em prol do outro, agir com o intuito de abençoar a vida do outro, edificar a vida do outro, e não simplesmente de se beneficiar daquilo que o outro pode oferecer. O versículo 7 diz: se os irmãos do pobre o detestam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre atrás deles com súplicas, mas não alcança. Versículo 8: quem adquire sabedoria ama a sua alma. O que conserva o entendimento acha o bem. Queridos, a coisa mais preciosa para a nossa vida é a sabedoria e o entendimento. E sabedoria e entendimento são coisas que nós recebemos apenas do Senhor. Inteligência você pode exercitar, você pode buscar, você pode correr atrás. Conhecimento você pode adquirir os mais diversos. Mas entendimento e sabedoria só do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aquele que busca ao Senhor recebe entendimento. Então, nós precisamos buscar a Deus para que possamos receber dele sabedoria e entendimento, para que possamos lidar com cada situação e com cada circunstância da nossa vida. Não apenas na hora que precisamos tomar uma decisão, mas no nosso dia a dia, na forma de agir, na forma de pensar, na forma de falar, para que as nossas ações sejam ações sábias, acertadas, que revelem entendimento. Então nós precisamos estar cientes dessa verdade. Versículo 9 nós já citamos. Versículo 10: ao tolo não fica bem viver no luxo, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. Veja, por que ao tolo não fica bem viver no luxo? Porque ele não vai ter sabedoria, não vai ter discernimento para lidar com o luxo. Ele vai acabar se complicando, ele vai acabar destruindo aquilo que ele recebeu. E diz ainda que quanto menos ao escravo dominar os príncipes, porque aquele que está acostumado a viver privado da liberdade não saberá lidar com ela.
Então nós precisamos ter esse entendimento também. O bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira. A sua glória é perdoar as ofensas. Aqui nós vemos duas coisas. Primeiro, ter o bom senso para não agirmos no impulso da nossa ira. O apóstolo Paulo diz: irai-vos e não pequeis. A ira é involuntária. A ira acontece, mas o que nós fazemos com ela é que faz toda a diferença. A ira em si é natural, mas nós não podemos permitir que a ira nos leve a uma situação de pecado, a uma situação de ofensa. E a segunda coisa que a gente percebe nesse mesmo versículo é que perdoar as ofensas enaltece. Feliz é aquele que aprende a perdoar as ofensas, porque aquele que aprende a perdoar a ofensa não vai se deixar ofender e também não vai reagir diante das ofensas. Aquele que perdoa a ofensa não vai reagir à ofensa. Então vai evitar agir com ira, agir com agressividade. Por quê? Porque perdoou, relevou a ofensa e não se permitiu ser ofendido e levado a tomar uma decisão ou a agir por impulso muitas vezes. A indignação do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. Um filho tolo é a desgraça do pai, e uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a resposta sensata vem do Senhor. Aqui a gente percebe que realmente a esposa sensata, a esposa sábia é bênção do Senhor. Vai saber o que falar, como falar, quando falar, vai saber como agir, vai saber lidar com as situações. A mulher tem um poder de ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar o seu esposo, para abençoar os seus filhos, para fazer a diferença no seu lar. Então a sensata é aquela que não age por pressão, por impulso, por conselhos vãos, mas é aquela que sabe qual é a vontade do Senhor e vive no centro da vontade de Deus, levando a sua casa à presença de Deus, levando a sua casa à comunhão com o Senhor. Versículo 15 diz assim, que a preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso passará fome. Parece que esse texto foi escrito agora, porque infelizmente nós temos visto muitas pessoas sendo dominadas pela preguiça ou vivendo na ociosidade. Às vezes as pessoas reclamam porque não têm uma condição financeira melhor, mas muitas vezes essas mesmas pessoas que reclamam por não ter uma condição financeira melhor não fazem nada de diferente, não agem, não tomam decisões diferentes para buscar uma situação melhor. Se contentam, se conformam e às vezes se sujeitam a situações humilhantes para não sair da preguiça ou não deixar a ociosidade. Às vezes a pessoa prefere viver debaixo de um jugo, de uma ajuda financeira, do que buscar o crescimento para a sua vida financeira. Quem guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. Quem guarda o mandamento guarda a sua alma. Precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, para que ela nos direcione, para que ela nos guie, para que ela nos mostre, não é, o caminho que devemos trilhar para agradar o Senhor. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor e este lhe retribuirá o benefício. Veja que lá no início nós vimos o autor falando que o pobre ele não tem amigos, não tem companheiros, não tem pessoas que o cerquem, porque o pobre não tem o que oferecer. Mas aquele que se compadece e abençoa a vida do pobre recebe do Senhor a recompensa. Olha que coisa maravilhosa. Felizes são aqueles que abençoam aqueles que nada podem oferecer, porque esses o fazem com sinceridade de coração. E aqueles que abençoam com sinceridade de coração recebem do Senhor bênção ainda maior. O Senhor conhece as intenções do nosso coração. Ele sabe quais são as motivações das nossas ações.
Corrija o seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Aqui nós vemos a importância da correção, a importância da instrução, a importância da disciplina, mas também a importância do equilíbrio. Nós não podemos ir nem para o extremo da permissividade, nem para o extremo da perversidade. Nós precisamos instruir, orientar, educar, abençoar, disciplinar, corrigir os nossos filhos para que eles conheçam e trilhem o caminho do Senhor, que é o caminho da segurança, o caminho da paz, o caminho da presença de Deus. Aquele que se deixa levar pela ira terá de sofrer o castigo, porque se você o livrar, terá de livrá-lo de novo. Ouça os conselhos e receba a instrução para que você seja sábio a partir de agora. Tem uma coisa que eu tenho sempre falado aqui, que é a importância de termos um coração ensinável, pronto e disposto a aprender, a adquirir o conhecimento e o entendimento para que sejamos sábios. Veja que eu disse lá no início que sabedoria e entendimento vêm de Deus. O conhecimento e a inteligência é fruto de uma habilidade humana. O ser humano pode estudar e se tornar inteligente, conhecedor de muitas coisas, mas a sabedoria e o entendimento vêm de Deus. Há muitos planos, está no versículo 21, há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Então nós vemos aqui que a resposta certa vem do Senhor. Quem tem o controle de todas as coisas é o Senhor. Podemos ter planos, não há nenhum problema nisso, mas nós precisamos ter ciência de que quem tem realmente o controle sobre todas as coisas é o Senhor. E aí ele continua dizendo, o que torna alguém agradável é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. Veja, na parte A do versículo nós vemos que o que torna uma pessoa agradável é a sua misericórdia. A sua atitude de dar ao outro uma nova chance, uma nova oportunidade. Mas existe uma coisa que é detestável, que é a mentira, da qual nós já falamos anteriormente. A mentira é abominável diante de Deus e abominável também diante de nós. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. O que faz toda a diferença na nossa vida é o temor ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor desfruta da presença e da bênção de Deus. Olha, o preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar até a boca. Novamente falando sobre o preguiçoso. Castigue o zombador e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o sábio e ele crescerá em conhecimento. O sábio não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que tem um coração ensinável, disposto sempre a aprender algo novo. O sábio, ele não se considera autossuficiente. O sábio entende que está em processo de crescimento. Versículo 26, quem maltrata o seu pai ou manda embora sua mãe é filho que causa vergonha e traz desonra. Infelizmente nós temos visto muitos filhos deixando de honrar pai e mãe. Honrar não é concordar com o que eles fazem ou fizeram. Honrar é reconhecer a importância que eles têm na nossa vida. E a maior importância que os nossos pais têm na nossa vida é o fato de ter nos dado a vida. Eles foram um instrumento de Deus para nos trazer a vida. E o maior legado que um pai e uma mãe podem deixar na vida dos seus filhos é transmitir os princípios e valores do reino de Deus. Mesmo que de repente seus pais não tenham sido os pais que você gostaria que eles tivessem sido, mas você precisa honrá-los, porque eles foram instrumentos de Deus para te trazer a vida. Já caminhando para o final, versículos 27 a 29 diz assim: meu filho, se deixar ouvir a instrução, você se desviará. Se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras do conhecimento. A testemunha depravada
zomba da justiça e a boca do ímpio devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. Nós nunca podemos deixar de ouvir a instrução que vem do Senhor. Nós temos que ter um coração aberto, um coração ensinável, um coração pronto para aprender e conhecer cada vez mais do Senhor. Como nós vemos lá em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que Deus nos abençoe, que nós possamos nessa manhã refletir sobre essas lições, esses conselhos que podemos obter através da palavra de Deus, que nos tornemos pessoas cada vez mais sábias, que honram as suas origens, que vivem em integridade e que andam nos caminhos do Senhor. Nós vamos orar e depois que orar, eu gostaria que você compartilhasse o link desse programa ainda com mais pessoas com as quais você puder compartilhar, tá bom? Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado por estarmos aqui iniciando mais uma semana, depois de um final de semana tão abençoado que o Senhor nos concedeu. Obrigado por tua graça, por tua bondade, por tua misericórdia sobre nós. Concede-nos, ó Deus, uma semana de bênção, uma semana de paz, livra-nos de todo mal, dirige, Senhor, a nossa vida, as nossas ações, as nossas decisões, que tudo que façamos resulte em glória para o louvor do teu nome. Oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que Deus nos conceda uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, 6:30 da manhã, se Deus assim nos permitir.